sétima regra de comunicação: conduza o seu interlocutor à ação. Faça com que ele saia do lugar de conforto. Desloque o seu interlocutor de lugar. Isso é realmente muito importante. Eu até brinco, isso aqui. CTA não é uma criação do marketing digital, né? A ideia do call to action, que é essa chamada para ação, isso não foi tirado da cartola do marketing digital e que começou ontem. Essa é uma estratégia de comunicação que faz parte de um conjunto milenar de ensinamento de oratória, retórica, comunicação, expressão, enfim, tudo isso. Então, CTA não é uma criação do marketing digital. É importante conduzir o seu interlocutor à ação, especialmente se a sua intenção de comunicação for convencê-lo, for o argumento. E aí eu trago novamente o diagrama que eu coloquei, que apresentei a vocês no começo, que é um diagrama muito importante e que, como vocês podem perceber, ele faz parte aí de todas essas 7 regras. Tudo que eu falei até aqui dessas 7 regras, em alguma medida, está posto nesse diagrama. Veja, o comunicador, ele tem um conteúdo pretendido, ele tem um efeito pretendido, e a sua comunicação é boa à medida que o conteúdo que o receptor percebe e o efeito real que a mensagem gera no receptor são conteúdo e efeito próximos ao pretendido pelo comunicador. Então, a sua comunicação será melhor quanto mais o conteúdo e o efeito no receptor, o conteúdo da sua mensagem e o efeito da sua mensagem no receptor, no seu interlocutor, for parecido com o conteúdo que você pretendeu entregar e o efeito que você pretendeu gerar. Conteúdo pretendido, conteúdo percebido, efeito pretendido e efeito real, quanto mais próximos estiverem, melhor será, ou melhor terá sido a sua comunicação. Então, se você quer que a sua mensagem, né, que tem pretensão, chegue corretamente ao seu interlocutor, você precisa, portanto, se movimentar para conduzi-lo à ação, conduzi-lo a fazer alguma coisa, conduzi-lo naquele horizonte, naquela meta da sua comunicação. E a estratégia talvez mais eficaz para fazer isso é você pensar nos desejos do seu interlocutor. Como ativar os desejos do seu interlocutor. O líder de uma equipe, por exemplo, ele pode conduzir os seus colaboradores à ação se ele conseguir mapear quais são os desejos daquela equipe, quais são os anseios mais dominantes, mais predominantes daquela equipe. Você consegue conduzir um cliente, por exemplo, a uma ação específica à medida que você conhecer quais são os anseios, quais são os desejos dominantes daquele cliente. Isso serve para o cliente, serve para os colaboradores, serve para os acionistas, como eu mencionei, muito embora aqui seja mais fácil de pensar, né? A ideia número 1, né? Qual é o desejo primeiro de um acionista? Se você faz parte de uma companhia desse porte, o desejo número 1 é lucro. Só que hoje, por exemplo, é muito importante para os acionistas de uma corporação, e na verdade para a corporação inteira, que ela seja preocupada com questões do ESG, questões ambientais, questões sociais, questões de responsabilidade. Isso é muito importante, de governança. Então, a comunicação também é um processo importante para fazer isso. Então, não é só o lucro como um desejo e anseio dominante. Né? Talvez essa seja um outro desejo que você possa trabalhar no seu trabalho. Trabalhar no seu trabalho. Muito bom isso, hein? É um desejo que você pode exercitar na sua função. Percebe? E do ponto de vista último, né? Do ponto de vista social, nós também seremos melhores comunicadores para a sociedade quando a gente entender quais são os anseios da sociedade. É por isso que hoje pautas sociais são produtos tão rentáveis, porque isso tem a ver com o anseio de consumo da nossa geração, da nossa sociedade.
E como tem a ver com anseio de consumo, o bom comunicador, ele compreende essa estratégia, ele compreende esse horizonte e ele usa esse horizonte a seu favor no processo de comunicação. E aí eu cito aqui alguns desejos básicos nossos enquanto seres humanos e que são desejos que aparecem enquanto sujeitos, seres de comunicação. O desejo de autopreservação, né? Vida, saúde, felicidade. Eu trabalho muito diretamente com consultores de seguros, por exemplo, e alguns deles que são meus mentorados individuais, eu sempre falo isso. O desejo de autopreservação, ele é muito forte no ser humano, qualquer um deles. Então, se eu me lanço, por exemplo, no processo de comunicação com o meu interlocutor na venda de seguro, que, aliás, foi uma experiência que eu tive durante 1 ano e meio numa multinacional. Se eu chego ao meu interlocutor e tento convencê-lo, tento conduzi-lo no meu processo de comunicação, matando o meu interlocutor, a chance de isso criar uma barreira de comunicação entre nós é muito grande. Então eu preciso jogar com o desejo de autopreservação do meu lado. Neste caso, por exemplo, eu não preciso matar meu interlocutor, mas eu preciso torná-lo consciente dos perigos, dos riscos que ele, enquanto pessoa, como qualquer outro de nós, corre na vida. Então, eu uso um desejo, que é o desejo de autopreservação, como uma estratégia para conduzir o meu cliente à ação, conduzir o meu interlocutor à ação. A autopreservação é um desses exemplos. Propriedade é um outro exemplo, né? A ideia de querer alguma coisa, de obter alguma coisa. Eu posso usar isso como uma estratégia potencial de comunicação para conduzir o meu interlocutor à ação. Se o meu interlocutor é um ciclista e é um mercado em franca expansão, se o meu interlocutor, por exemplo, é um ciclista, eu posso criar uma estratégia de comunicação para convencê-lo a comprar uma nova bicicleta da minha marca, ou da marca que eu represento como um vendedor de bicicletas. E eu ofereço ali, a partir de uma estratégia de comunicação, e crio um desejo de propriedade, porque não é só uma bicicleta. É uma bicicleta que tem os elementos A, B e C, mas é a bicicleta que ela é muito útil para, por exemplo, se ele for de Minas Gerais, para trilhas nas montanhas. E gera uma sensação, aquela bicicleta, ela foi construída de maneira mercadológica publicitária para dar a sensação de aventura e de liberdade. Veja, eu estou usando um desejo, que é o desejo de propriedade, para persuadir o meu interlocutor. Outro desejo, outro anseio muito evidente é o desejo de poder. E, aliás, há um conceito muito interessante de um teórico da comunicação, Manuel Castells, que ele diz que a grande tarefa, a grande missão da comunicação é fazer a mediação da relação entre as mentes, porque o poder está justamente nessa relação. Então, a comunicação é uma estratégia para entregar o valor poder. E aqui não pense em poder no sentido pejorativo da expressão, né? Pense em poder como um desejo de influência, como um desejo de transformar, de fazer diferença. Então, causas sociais, por exemplo, você pode trabalhar esse desejo de poder de maneira muito forte na sua estratégia de comunicação para conduzir o seu interlocutor a agir, a tomar uma ação. Do mesmo modo, reputação. Todos nós temos um cuidado com a nossa reputação. Isso é, a gente quer que a outra pessoa nos veja bem, nos veja como honestos, como competentes, enfim. A gente quer manter um padrão de reputação. E eu posso usar essa estratégia, esse desejo, para construir uma estratégia de comunicação para fazer o meu interlocutor se mover. E do mesmo modo, afeição. Né? A ideia do carinho, da emoção, do bem-estar, da tranquilidade. Esse é um desejo que eu também posso criar estratégias de comunicação para que o meu interlocutor faça alguma coisa, né? Saia do seu lugar, né? Ele seja conduzido a uma ação, call to action, a partir desse desejo. Então, veja, existem inúmeros desejos básicos do ser humano e eu posso usá-los de maneira estratégica, consciente, intencional, respeitosa, para criar elementos de comunicação e para ter assertividade nesse processo de interação com o outro.